Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Giane Siqueira, consultora editorial aqui da Editora Sorian, e hoje estamos aqui para mais uma divulgação de uma grande obra. Vamos conhecer aqui uma grande obra e nosso autor também, que já vou passar a palavra aí para que ele se apresente para o público. Seja bem-vindo, professor João. Muito obrigado, Giane. Obrigado, editora Sorian. Eu sou João Barros, sou professor, pesquisador, sou repórter. Atualmente atuo em sala de aula no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Tenho 38 anos e durante alguns anos fiquei escolhendo uma editora para fazer a publicação do livro e encontrei a editora Sorian. Olha aí que bacana. Então vamos mostrar para o pessoal, né? O livro, essa grande obra. Olha aqui, temos aqui em cima. E também, pessoal, temos o link aqui embaixo, quem quiser adquirir, porque agora o autor mesmo vai dar um resumo aí e fala para nós do tema, como é que surgiu aí a questão dessa tua obra, professor João. Pois então, essa obra é resultado do meu trabalho de pesquisa do doutorado, que aí depois se tornou a tese, né? O trabalho de pesquisa se tornou a tese, e da tese nós publicamos o livro. Esse trabalho de pesquisa durou 4 anos, a pesquisa de campo em si durou 3 meses e meio, né? Eu digo que o trabalho durou 4 anos porque foram 4 anos, né, de uma pesquisa que primeiro nós escolhemos a temática, eu em parceria com o meu orientador do curso. Em seguida, iniciamos todo o trabalho de leitura. Então, assim, fazer pesquisa não é uma decisão que se inicia no acaso e que se encerra no acaso, né? Existem razões e esse trabalho é um trabalho que começa assim desde o embrião até o resultado final, né, que é a tese e a defesa dessa tese. E aí, em seguida, se o escritor quiser, ele faz a publicação. Eu quis, porque eu acho que é importantíssimo tanto para o meu currículo Lattes, quanto porque eu também queria muito que as pessoas conhecessem, né, a tese, que ela não ficasse só lá no repositório, na biblioteca virtual da instituição. Esse livro também resultado das minhas inquietações, não é só resultado de um trabalho de pesquisa, porque é fundamental que os trabalhos de pesquisa tenham uma relação com as coisas que nos incomodam, né? Porque essas coisas motivam o pesquisador. Se o pesquisador inicia esse trabalho de pesquisa com alguma coisa que definitivamente ele é tocado, ele se movimenta para conseguir fazer esse trabalho de pesquisa. E aí eu morei em Roraima a vida inteira, né? Eu fui embora criança do Maranhão para Roraima, porque eu nasci no Maranhão. Passei a vida inteira em Roraima e lá eu evidenciei a chegada dos venezuelanos, né? E essas famílias começaram a chegar com os filhos que começaram a entrar na escola e essa demanda de alunos venezuelanos na escola me fez perceber que existia um problema, digamos assim. Não que a chegada fosse um problema, que existia um problema para ser solucionado nesse sentido. Afinal de contas, esses meninos chegam de um outro sistema de ensino, falantes de outra língua, de um outro país, e tem todo aquele estranhamento, né, com o ambiente, com as pessoas daquele ambiente, e a escola, de alguma forma, é um ambiente estranho, né? Mesmo que tenha essa característica de ser o lugar que acolhe, que recebe, e eu tenho certeza que em Roraima os professores e as instituições fazem um excelente trabalho com os alunos venezuelanos, porque eu estive lá, né? Eu estive lá durante 3 meses e meio na sala de aula para conhecer como esses alunos estavam sendo acolhidos, incluídos, integrados. Em Roraima, eu fiquei 3 meses e meio, fiz o trabalho em duas escolas, as duas que têm o maior número de alunos venezuelanos, porque de 2015 até o ano passado, mais de 1.200.000 venezuelanos haviam entrado no Brasil. Né? E desse total, pelo menos
a metade ficou. E aí, é claro que hoje a população venezuelana já está mais diluída pelo Brasil, né, já está em alguns estados, mas preponderantemente, principalmente, a população venezuelana está em Roraima. Né? Existe uma estimativa de que há pelo menos 300 mil, talvez 400 mil venezuelanos em Roraima. Então, é muita gente acessando os serviços essenciais dos serviços públicos, né, incluindo o serviço público da escola, da educação. E aí foi pensando nisso que eu iniciei o trabalho de pesquisa. O livro, ele traz aspectos da vida do aluno venezuelano, né? Eu começo a contar assim, desde o processo de imigração, que na verdade eu digo que eu começo a contar, mas são eles quem contam, porque eu fiz entrevistas com esses alunos venezuelanos. Eu passei 3 meses e meio conversando com eles, e eles me contavam detalhes, né? E aí eu defini que cada capítulo do livro seria uma história diferente. Né? A primeira história do livro é sobre o processo de migração da Venezuela para o Brasil. Em seguida, como ele se sentia enquanto aluno indo para essa escola pública brasileira. Depois, como se deu esse processo de inclusão desses alunos venezuelanos na língua, por exemplo, na escrita, como é que eles lidam com esse aprendizado do português. Em seguida, eu quis destacar o aspecto cultural, né, como é que eles também conseguiram entender e se inserir nessa cultura brasileira e fazer essa mescla da cultura deles com a cultura brasileira. Depois eu trato especificamente de um capítulo sobre preconceitos diversos, né, inclusive o da xenofobia, para só depois tratar de um aspecto social que é importante, né, onde eles moram, que normalmente os venezuelanos, pelo menos na capital de Roraima, em Boa Vista, ou eles estão em abrigos, ou eles estão em moradias precárias, como barracas, morando em praças públicas, em locais públicos, né? Vivendo nesses ambientes, ou eles estão nas regiões periféricas, né? Que infelizmente as pessoas que estão nessa condição de vulneráveis, normalmente eles também são empurrados para as periferias, que é onde o aluguel é mais barato, onde conseguem viver com a família, mesmo sendo nessas condições, né, periféricas. Então, é sobre isso que eu trato o último capítulo e depois faço as minhas considerações finais. Foi um trabalho de muito fôlego, né? Quem quiser ler vai gostar bastante, tem muita informação que é fundamental para quem é professor de imigrante, não só do aluno venezuelano, porque esse sentimento do imigrante, né, de não pertencimento, esse sentimento de estar fora de casa, é um sentimento de qualquer indivíduo imigrante, não só venezuelano. Né? Essa sensação de insegurança, o medo, todos esses são sentimentos de imigrantes e não só de venezuelanos. Isso mesmo. Olha só, pessoal, essa grande obra aqui do professor João, né? Ele deu o resumo aqui. Até você chegou a comentar, professor João, sobre a questão, né, de você procurar quanto ao tema, mas como é que foi para a escolha, né, desse tema para você fazer a tua pesquisa, né, se transformar nessa grande obra? Pois eu tive muitas conversas com o meu orientador de doutorado na época. Eu cheguei ao doutorado com um tema diferente, né? Inicialmente, eu cheguei ao doutorado com um tema relacionado ao ensino de língua portuguesa, porque eu sou professor de língua portuguesa, né? E aí, em muitas conversas que tivemos, eu entendi que seria muito mais interessante para mim, para o trabalho, e seria muito mais relevante se eu não restringisse isso só à língua portuguesa, né? Se eu tivesse a oportunidade de conversar com esses alunos
para conhecê-los em diversos aspectos da vida que eles estão vivendo lá em Roraima. E aí, pensando nisso, eu elaborei algumas duas versões diferentes, mas que já tinham uma relação com esse tema aqui, de imigrantes venezuelanos na escola pública brasileira. E aí, até eu chegar a esse tema aqui. Aí, quando eu cheguei a esse tema, ele disse: está perfeito, é esse aí é o tema do teu trabalho, é o tema, né? E aí virou livro, virou a tese. Que bacana, que bacana. O pessoal até estava falando para o professor João, o pessoal já tem perguntado, né, em relação ao livro, mas conta para nós aí o destaque, fica nítido, mas conta o destaque maior que essa obra traz para a nossa sociedade atual, professor João. Pois é, o livro é recheado de coisas novas, né? Eu lembro que já me perguntaram algumas vezes o que tem de novo no livro. Eu disse: olha, na minha perspectiva, tudo é novo. Tudo é novo porque a chegada dos venezuelanos é um fenômeno novo no Brasil, né? Assim, essa chegada em massa e forçada, porque eles não vieram por livre e espontânea vontade, né? O país está vivendo uma crise humanitária e eles foram forçados a sair do seu país para não morrer de fome. E aí, por causa disso, esse é o primeiro ponto, né, que é novo, que é esse fluxo migratório para Roraima. O segundo ponto, mas o que é relevante mesmo, pelo menos assim que eu acho que as pessoas, que vai fisgar o leitor, né, se esse leitor não tiver atento só às questões da educação, o que vai fisgar ele são os dois últimos capítulos, né? Os dois últimos capítulos não tratam exatamente de escola, mas tratam desse aspecto social, né, da vida do aluno venezuelano, onde ele mora, como ele se sente diante de todos esses preconceitos que ele vivencia no dia a dia, como um indivíduo, né, como cidadão imigrante e refugiado no país vizinho, né? Mesmo que seja país vizinho, eles enfrentam diversos tipos de preconceito. Aliás, muitos desses alunos venezuelanos, eles vêm de estados que são muito longínquos lá da Venezuela e não do estado de fronteira. O estado venezuelano que faz fronteira com Roraima, né, com o Brasil, se chama Bolívar. E aí, de, eu digo até que 80% dos alunos não vieram de Bolívia, né? Muitos vieram de estados como Sucre, Anzoátegui, enfim, Delta do Amaruco, e vieram de outros estados, né? Que são muito distantes. São tão distantes que não tem como dizer que esses alunos vieram, por exemplo, da, dessa Venezuela que já conhecia o Brasil, digamos assim. Né? Sim, perfeito, ótimo. E, professor João, qual a lacuna que essa tua pesquisa, essa tua obra buscou a suprir? Então, a lacuna foi exatamente essa, né, de saber como esse aluno venezuelano se sente na escola pública. E aí eu quis que ele contasse. Esse livro está recheado de narrativas autobiográficas, né? Está recheado de histórias contadas pelos próprios alunos venezuelanos. Então, eles me contam como é ser aluno no Brasil, como é viver no Brasil, como lidam com as dificuldades na escola pública. Então, se um dia algum professor teve esse entendimento de que como é que eu vou conseguir trabalhar com esses alunos que eu não conheço, que nem falam português na sala de aula. E aí esse livro supra essa lacuna. Né? Dentro desse livro, o professor vai encontrar essas respostas. Né? E eu não digo que ele vai encontrar a resposta exata. Se ele não encontrar a resposta exata, ele encontra um caminho. Ele encontra uma reflexão, ele encontra um ponto de vista.
sobre essas lacunas, né? Eu acho que essa é a principal lacuna, né? De entender como o professor deve ser um profissional de educação que inclui esse aluno venezuelano na escola pública. Exatamente, perfeito. E ao longo aí da nossa conversa, professor João, você falou de alguns capítulos, deu um breve resumo, mas para você, como autor, na tua opinião, qual aí que é o favorito assim que você gostaria de dar um destaque? Pois é difícil, sabia, destacar, é bem difícil, mas neste caso aqui, eu vou ficar com o capítulo 3, né? O capítulo 3 é sobre o aluno venezuelano chegando a essa escola pública, né? É um capítulo longo, muito longo, e aí tem desde a chegada até a política de integração, tem alguns gráficos sobre a quantidade de alunos venezuelanos que chegaram em Roraima de 2015 a 2023, porque a minha pesquisa eu realizei até 2023, né? Então, quem quiser os dados mais recentes vai ter que fazer uma busca. Mas aí esse capítulo que se chama Integração Escolar de Imigrantes, né? Ele é como eu disse, é um capítulo bem longo. Aí tem desde a chegada, o processo de matrícula, algumas portarias, inclusive do Conselho Nacional de Educação. Então, é um capítulo que requer um pouco mais de atenção do leitor, e aí eu trato também, como eu disse, de como é até uma comparação, eu faço até uma comparação, né, de como esses alunos estudam na Venezuela, como é que se divide os anos de ensino lá, né, desde a primeira série até o fim do ensino médio, que é diferente do Brasil. Sim. Eu gosto muito desse capítulo. Eu acho que quem é professor, e normalmente quem vai atrás de uma leitura como essa é o professor, vai se encontrar nesse capítulo, no capítulo 3, né, que começa na página 55 e vai até a página 92. E depois, quem é professor também vai querer emendar nessa leitura com o capítulo seguinte, o 4, que se chama Da Fala à Escrita. Esses são os dois capítulos que, para quem é professor e quem busca conhecer essa realidade dos alunos venezuelanos, vai se encantar, vai gostar bastante. Perfeito, perfeito, professor João. Mas em um todo, você só abre assim o livro, você já vê algo interessante para parar ali. E aqui, ó, na página 42, tem a rota da imigração e a chegada. Então, que é bem Exato. que o professor comentou para nós, né? Que eles vêm de muito longe. Então, isso Aham. são dados bem importantes. Então, é um livro bem instigante. E aí, pessoal, se vocês quiserem adquirir, o link vai ficar aqui abaixo. Se alguém tiver alguma pergunta, também pode deixar aqui abaixo, que depois a gente passa aí para o professor João responder. Mas estamos quase aí chegando ao finalmente, e eu quero entender agora a experiência, como foi a experiência, né, de chegada e de produção aqui na editora Sorian para fazer o teu livro, professor João. Então, a experiência foi importantíssima, porque, como eu disse, eu já esperava, eu fiquei guardando, né, essa tese por alguns meses. Na verdade, eu fiquei guardando por um ano, né, assim, ensaiando e procurando uma editora. Né. Eu não havia encontrado uma editora que me atendesse dentro das expectativas que eu tinha, porque normalmente ou as editoras cobravam um preço exorbitante e dentro desse preço exorbitante não me davam boas condições, ou seja, o custo-benefício não era bom. Né? Eu não tinha, por exemplo, nenhum exemplar, eu ainda teria que pedir impressão desses exemplares, ou quando o exemplar
vinha impresso, ele vinha muito, às vezes até muito mais caro do que o preço da publicação, que já era caro. Então, nas minhas buscas, acabei encontrando a editora Sorian primeiro pelas redes sociais, pelo meu Instagram, porque o algoritmo já sabia que eu estava atrás de editoras, né? Porque à medida em que a gente vai fazendo as pesquisas, as buscas, essas pesquisas, essas buscas também vão sendo enviadas lá para as nossas redes sociais, né? Olha, tem essa editora e eu encontrei a Sorian sem querer e consegui entrar em contato, muito desconfiado, né? Porque eu sempre morri de medo de golpes, né? E aí eu falei, se existem empresas falsas, com certeza deve existir existem editoras falsas, eu pensei, que não é o caso da Sorian, né? Quando eu entrei em contato com a primeira pessoa que me atendeu e depois essa conversa foi fluindo e a pessoa fez eu me sentir extremamente seguro, né, e confiante, certo de que a tese seria publicada e uma coisa interessantíssima que eu gosto da Sorian, para quem está assistindo, é assim, não tem pegadinha. Se eles te disserem que o preço é X, o preço vai ser X. Eles não vão te cobrar adicionais, isso é ótimo, né? Porque eu publiquei por uma outra editora, um outro livro, e isso antes da Sorian. E aí eu tive muitas pegadinhas, né? E por isso eu tinha decidido que com aquela editora eu não publicaria mais. E aí encontrei a Sorian, que me cobrou entre aspas, né, esse valor do investimento e eu achei que valeria muito a pena. Vale tanto a pena, pessoal, que eu acabei de enviar um novo livro para ser publicado pela Sorian, né? Ou seja, eu já estou num processo de fazer uma segunda publicação pela editora Sorian, dessa vez em parceria com Mantia, que desenvolvemos juntos um trabalho de pesquisa e nós vamos publicar essa pesquisa. Olha aí, perfeito. Ótimo, ótimo. Então não tem pegadinha, né, professor João? E nem Não tem adicionais. pegadinha. É. E Exatamente. conta para nós, você chegou a fazer um lançamento da questão do teu livro ou como é que foi? Veja bem, eu não fiz um lançamento oficial. Eu nunca fiz um lançamento oficial. O que eu fiz, eu consegui reunir alguns amigos na casa de um deles e depois, individualmente, fui entregando o livro para os amigos que compraram, né? Porque eu vendi os exemplares que chegaram para mim, porque todo mundo queria um exemplar. E eu já estou até ensaiando também fazer um novo pedido de impressões, né? Pedir que sejam impressos novos exemplares, porque eu continuo tendo muitos amigos que ficaram sem um exemplar. E aí eu acabei fazendo, não fiz um lançamento, mas acabei encontrando os amigos individualmente, né, para tomar um café e entregar o livro. É como se fosse um Simbólico. lançamento individualizado. Exato. Professor João, é um lançamento simbólico, vale sim também. Exato. É muito bom. E minha última pergunta aqui é: qual foi o teu sentimento, né? Como assim, você chegou desconfiando e agora? E será que esse custo-benefício realmente vale a pena? Qual foi o sentimento quando você pegou a tua obra e viu? Qual o sentimento aí que mais ficou latente, professor João? Eu fiquei super emocionado quando o livro chegou. Eu fiz um vídeo e até publiquei nas minhas redes sociais, do momento em que eu abro a caixa, né, que a editora enviou, e eu pego o primeiro livro, aí eu fiquei eufórico, né? Virei um menino bobo quando ganha um presente que queria muito. Sabe quando a gente é criança que a gente ganha aquele brinquedo ou aquele presente que a gente queria muito ganhar? Foi o sentimento que eu tive quando toquei no livro, quando peguei.
e disse, nossa, isso é real, é verdade, né? Eu quero muito, eu quis muito isso, é o resultado de um processo que se iniciou há muito tempo, então foi incrível, o sentimento foi esse mesmo, né? De euforia, de alegria, Que bacana, nem sei explicar, foi muito bom. que bacana. Ótimo, ótimo. Que bacana. E reforçando, pessoal, tudo isso que o professor João falou, tá aqui e mais um pouco, porque às vezes a gente não consegue resumir realmente tudo que tem aqui, tem muita coisa. Então fica o link Tem aqui 200 abaixo. páginas, né, Jane? É muita coisa. Exatamente, exatamente. E é lindo, lindo. Diagramação, ficou maravilhosa aqui. Então, tá um conteúdo maravilhoso. Link aqui abaixo, pessoal. Qualquer dúvida também me perguntem, que eu repasso aqui para o professor João. E quero agradecer muito ao professor João né, por fazer essa divulgação, né, para a gente auxiliar o leitor a chegar à sua obra, né? E para nós Sim. agora finalizar, eu tenho aqui um pedido, não é nem pergunta, são dois pedidos aí. Que o primeiro é você, né, fazer um convite para o pessoal que está com tese, mestrado ou algum texto lá parado, sem publicar, que você convide, né, a eles publicarem com a Sorian. E aí, por último, a sua mensagem final e o convite, o pessoal a conhecer a tua obra, né, inclusive. E aí a gente finaliza, tá bom? Então tá bom. Oi, pessoal, eu gostaria então de convidar vocês a fazerem as publicações das dissertações e teses de vocês com a editora Sorian. Vocês não vão se arrepender, porque eu não me arrependi, vale muito a pena. O trabalho é um trabalho de muito bom gosto, desde a criação das capas, o trabalho de diagramação, né? Eu fiquei extremamente satisfeito e todas as pessoas que me procuraram disseram e puseram isso como um ponto relevante. Né? Olha, João, é muito bem feito. O livro é muito bem construído, né? É tudo de muito bom gosto, tudo pensado para ser bom. Né? Então, vale muito a pena a publicação. Eu quero convidar vocês, né, para fazerem a publicação. E qual é a segunda coisa que eu tenho que fazer, gente? Desculpa. Uma mensagem final e o convite para os leitores conhecerem a tua obra. Sim. E aí eu quero dizer para vocês que a gente está chegando no finzinho de ano, né? E o começo de um novo ano, que é o ano de 2026. Eu estive com os meus textos de dissertação e tese guardados por muito tempo, procurando uma editora. E aí a editora que eu encontrei foi essa. E é a editora que eu falo para todo mundo que vale a pena publicar. Não deixe guardado. O seu trabalho de pesquisa ele vai ser importante para você, tanto para o Lattes quanto para a sua carreira profissional. E é fundamental que a gente também compartilhe todo esse trabalho que deu, né, as nossas ideias, os resultados com a sociedade de modo geral. Desejo a todos um ano maravilhoso, um ótimo fim de ano e um ótimo início do ano de 2026. Leiam a obra, vocês também não vão se arrepender, tem muita coisa boa aqui para quem é professor e também para quem não é professor e quer conhecer essa realidade dos alunos venezuelanos na escola pública. Isso aí, muito obrigada, professor João. Inclusive, um ótimo presente de Natal aí para os professores, para quem quer conhecer também um pouco mais. Fica o link aqui abaixo para vocês adquirirem essa obra. Novamente, muito obrigada, professor João. E vamos dar um tchau para o pessoal? Tchau, pessoal. Até o próximo Tchau, gente. vídeo. Um abraço. Abraço.